Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, começando esta semana em Brasília. E lembrando sempre a você, se você nos segue, também vá ao site do Imagem e Credibilidade, nos siga nas redes sociais, afinal de contas temos muitos conteúdos feitos especialmente para você. Inclusive, uma série Eleições 2020, o voto da incerteza. Confira lá. E hoje, uma grande novidade, temos que lhe informar, porque afinal de contas, o Imagem e Credibilidade aumentou a sua parceria. E a partir desta semana, estamos também no Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando a vocês a informação diária do Podfest, Fest de fato do dia, com informação, análise, bastidores do que acontece em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, hoje trataremos de troca de poder, ou melhor dizendo, troca de comando no judiciário. Mas vamos lá, vamos fazer a análise e aprofundar neste fato do dia. Afinal de contas, nesta semana, o Supremo Tribunal Federal terá um novo presidente. Como é que vai ser isso, hein, Rodolfo Lago? Está contigo. Pois é, Alexandre, Estevão, nossos amigos que nos seguem, nossos novos amigos aí que passam a nos seguir a partir de hoje também no Podfest no Jornal de Brasília, é um prazer estar com vocês. Então, essa semana a gente tem aí mudança no comando do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli se despede da presidência do Supremo e em seu lugar entra o ministro Luiz Fux, carioca, toca guitarra, né? É uma figura interessante, e isso passa, né? Isso deve mudar um pouco o perfil desse comando, Alexandre Estevão. O ministro Toffoli, as avaliações que se fazem a respeito da passagem do ministro Toffoli pelo Supremo são no sentido de avaliar que ele teria politizado demais o Supremo. O Supremo teria passado a ter com ele um papel muito mais político do que tinha antes, menos discreto como poder do que havia antes, né? O ministro Toffoli, surpreendentemente, né, por conta da sua origem, ele foi advogado do PT durante muitos anos, ele surpreendeu um pouco por mostrar uma certa aproximação em alguns momentos com o governo, né? Inclusive tendo generais como assessores no Supremo. O atual ministro da Defesa foi assessor do Toffoli no Supremo antes de ser ministro da Defesa. E essa aproximação surpreendeu um pouco, mas em alguns momentos de aproximação, outros momentos de rusga, para o bem, para o lado bom da história, dessa questão da chamada politização do Supremo. O que muita gente avalia é que o Supremo, em muitos momentos, serviu como um anteparo para os arrobos mais autoritários vindos aí do governo Bolsonaro, dando ali algumas medidas, alguns freios que evitaram, em alguns momentos, que essas coisas aí avançassem, principalmente quando instalou o inquérito das fake news, o inquérito que investigou apoios a movimentos antidemocráticos, né? Então houve esse lado. E aí agora o que se espera com o Fux é que haja seja mais, o Supremo se torne de novo mais discreto nessa questão política. Agora, tem um outro aspecto, e a gente pode depois um pouco se aprofundar, depois aí que o Estevão falar um pouco mais sobre isso, que é a questão da Lava Jato. O Fux é um defensor da Lava Jato, mas, embora ele seja um defensor da Lava Jato, essa mudança pode não vir a ser muito boa para a operação do Supremo nos próximos momentos aí. Então, vamos lá, Rodolfo, conta logo pra gente, afinal de contas é fest. Vamos lá, o que vai acontecer com relação à Lava Jato agora na chegada de Luiz Fux? É que com a chegada do Fux à presidência, o Toffoli deve, essa é a possibilidade, deve substituir o Celso de Mello na segunda turma.
é uma turma de ministros, né? O Supremo tem duas turmas de ministros que se dividem para determinadas decisões. E essa segunda turma é a que define, é a que julga questões relativas à Lava Jato. Com o Toffoli indo para lá no lugar do Celso de Mello, deve se formar uma maioria, como se diz, garantista, uma maioria que é mais voltada à defesa dos interesses ali, ou dos réus, mais pró-réu, né? E aí o Toffoli se junta ali ao Gilmar Mendes e ao Ricardo Lewandowski, e com esses 3 votos, essa segunda turma poderá vir a formar uma maioria mais vezes contrária a decisões da Lava Jato. É o que está se esperando, Alexandre Estevam. Esclarecido a análise de Rodolfo Lago, Estevão Damasio, mostrando que realmente o Supremo entra numa nova fase. Né? Afinal de contas, um presidente carioca e guitarrista é uma novidade na Suprema Corte do país. E Fux realmente prometeu, pelo menos no discurso, que não vai querer saber de política. Agora, como não querer saber de política num tribunal constitucionalista que praticamente só discute, analisa e vota temas relacionados à política? O que você acha, hein, Estevão? O que vai acontecer nesta nova fase do STF? Eu acho que o Rodolfo ele projetou, né, o futuro em termos da gestão do ministro Fux a partir desta quinta-feira. Ele projetou muito bem, né? O Fux ele se destacou como um dos principais integrantes da chamada ala lavajatista do Supremo no julgamento do Mensalão, né? Ao lado do ministro Joaquim Barbosa, então relator daquela ação. Ele foi um dos defensores ferrenhos, né, de uma condenação mais firme dos réus. Então, ali, Fux despontou como um dos principais ministros que tentavam blindar a Lava Jato. E até hoje ele tenta blindar. Então, teoricamente, como presidente da mais alta corte do país, ele vai continuar tentando dar respaldo e uma sobrevida a essa operação que está sendo muito atacada neste momento. Porém, com essa provável ida, como bem ressaltou o Rodolfo, do ministro Dias Toffoli para a segunda turma, mesmo estando na presidência do Supremo, Fux vai ter uma margem de manobra muito pequena para tentar defender a Lava Jato, visto que a segunda turma, que tem a incumbência de se debruçar nos processos afetos a essa operação, vai ter a maioria necessária, né, para tomar as decisões na segunda turma. Mas, em se tratando das expectativas, eu vejo um Supremo, a partir de quinta-feira, sim, mais discreto. Vejo Fux, no entanto, lutando por uma independência do Supremo em relação ao Palácio do Planalto. Vislumbro uma relação do Supremo com o Planalto mais protocolar. Não vejo uma relação tão próxima como aqui Supremo e Presidência da República tiveram, surpreendentemente, pelo passado que Dias Toffoli teve, né? E vejo também Luiz Fux se deparando com questões muito delicadas pela origem dele. O Rio de Janeiro está no olho do furacão nesse momento. E Fux é carioca, né? Então, Fux se depara com questões como o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, a prisão em segunda instância. Então, são questões que passam pelo Rio de Janeiro. E alguns colunistas hoje, né, a Eliane Cantanhede no Estadão, ela publicou um artigo já vislumbrando que, em algumas situações, na visão da colunista, da Globo News e do Estadão, Fux poderá até se declarar impedido. Eu não sou tão ousado ao fazer uma análise como a Cantanhede, mas vejo que, em determinadas situações, Fux, que tem muito trânsito no Rio de Janeiro, pode se deparar com algumas situações ditas delicadas.
mas eu vejo uma gestão mais, digamos, profissional e menos turbulenta de Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal, Jardim. A conferir porque estaremos atentos. Agora, o interessante é que nós somos de uma geração que, quando iniciamos há décadas a reportagem em Brasília, quase ninguém cobriu o Supremo. Vocês se lembram bem, era uma casa que era pouco acessível, a gente não tinha nem muito interesse jornalístico. E hoje o Supremo Tribunal Federal ganhou uma notoriedade, está sob holofotes, enfim. Vamos ver, então, como será realmente essa nova fase sob o comando de Luiz Fux. E agora, vamos lá, né? Nossa aposta do dia. Volta para Rodolfo Lago. Qual é a sua aposta do dia de hoje, Rodolfo? Antes de fazer a aposta, Alexandre, eu só lembrei de uma coisa aí que você falou sobre o Supremo, né? Que hoje tem gente que não consegue lembrar os nomes dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas lembra o nome dos 11 ministros do Supremo. Bem lembrado, Rodolfo Lago. Agora, sobre a aposta, eu acho que a gente deve ficar atento, né, a essa operação no Rio de Janeiro, né? Que pegou o Eduardo Paes, o ex-prefeito Eduardo Paes, que é a aposta do DEM lá para a eleição municipal, né, contra o Marcelo Crivella, que disputa a reeleição. Então, mais um carioca, mais um fluminense colhido por uma operação que envolve denúncia de corrupção. Pobre Rio de Janeiro. Vamos ver o que acontece aí, né? Tomara que o Rio de Janeiro ache um rumo, por favor, né? Nosso amado Rio de Janeiro. A fase não está boa, não. Com você, hein, Estevão? A aposta do dia. Eu vou apostar na retomada dos trabalhos, mesmo à distância, do Congresso Nacional, né? O Congresso não pode virar as costas para duas reformas importantes, mesmo o governo Bolsonaro tendo retirado o pedido de urgência da reforma tributária, porém ela continua tramitando lá juntamente com a reforma administrativa. E prevejo aí que a ferida aberta na relação entre Maia e Guedes não vai cicatrizar tão cedo. Então, minhas expectativas é ver como se dará a relação entre ambos essa semana. Bem lembrado. E eu vou pegar uma carona nos temas que vocês dois falaram. Com relação ao Rodolfo, no campo do judiciário, a minha aposta do dia e também da semana é justamente o que também acontecerá na quinta-feira, junto com a troca do comando no STF, que é a acariação, famosa acariação prevista entre o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Paulo Marinho. Afinal de contas, se tanto se tentou, pela parte da defesa do senador, evitar essa acariação, é porque, de alguma maneira, ela causa temor. Então, vamos conferir. E a outra aposta, pegando o tema do Estevão, é justamente o Congresso Nacional. Afinal de contas, essa semana estava prevista uma votação dos famosos vetos presidenciais e a sessão foi cancelada pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, justamente para dar tempo ao governo de negociar, porque a derrota lá dentro é certa. Então, essa é a minha aposta desse início de semana. Afinal de contas, uma semana tumultuada e sempre cheia de fatos do dia que levamos para você. E agora lembro, estamos no Jornal de Brasília. O site do Jornal de Brasília traz diariamente o podcast do Imagem e Credibilidade, levando para você o que acabamos de fazer, a informação do dia na capital federal, com análise, mas de uma maneira rápida. Portanto, a partir de hoje, Imagem e Credibilidade Jornal de Brasília, não só durante a semana no podcast, mas também no podcast. E para você, que é o nosso seguidor diário, está sempre junto conosco, lembro você, gostou desse conteúdo? Dê like, compartilhe, acione o sininho, nos siga nas redes do Imagem e Credibilidade, vá até o nosso site, conheça o que temos feito para você. Afinal de contas, são muitos conteúdos, além deste que é o podcast Imagem e Credibilidade. Daqui me despeço. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, pessoal.